Desde o fim de semana, trabalhos táticos na Toca da Raposa vão acontecendo e é difícil até cravar uma equipe, né? Porque são muitos testes que eu ia falar o Paulo Pesolano, o Nicolás Larcamon, ele vem implementando e nessa de intensidade que é a cara do trabalho dele. E conversando com os atletas, né? Até fora de entrevista, porque ali quando a gente sai de uma entrevista, a gente pode conversar com os atletas e entender um pouco, todo mundo falando desse lado atencioso do treinador, de passar a ideia que ele quer nos treinos. Ele conversa com cada um e isso vai chamando a atenção dos atletas na toca. E isso também, de alguma maneira, está colocando o nível do treino muito alto. A informação que eu tenho é que o nível do treino está muito alto, nessa disputa por posição, como você bem destacou na manchete, para, inclusive, esse jogo-treino de quinta-feira. Esse jogo-treino de quinta-feira virou, tipo, um jogo já quase de verdade, né? Valendo 3 pontos. Com expectativa. Com expectativa. Já um jogo com expectativa. Dos atletas, né? De ver se eles estão correspondendo, por exemplo, para começar o jogo. Aqueles que não estão sendo utilizados, por exemplo, no time titular, no time de cima. Não, mas eu quero dar a vida se eu tiver uma oportunidade, porque sei que vai ter muita mexida, muita alteração, e o jogo-treino tem essa cara. Não vai ter a presença de torcida, não vai ser transmitido, mas essa é a informação. E aí, será que ele vai colocar um esquema com 3 zagueiros? Será que ele vai com uma linha de 4? Será que... o que eu sei, por exemplo, que o Matheus Pereira está arrebentando nos treinos. O Zé Ivaldo é um jogador que volta também com uma cara de titular no Cruzeiro, está bem fisicamente. O Zé Ivaldo chegou no Cruzeiro ainda com o Campeonato Brasileiro em andamento, não podia jogar e se dedicou à parte física. E aí Lucas Homero, que vem de uma temporada jogando no México, também para buscar essa vaga no time titular. São essas questões de Neno, com o Rafa Silva também pedindo passagem. Então, com aqueles atletas que ele pode contar, até porque não pode contar ainda com o Gabriel Veron, que está cuidando da parte física, não dá para contar com o Rafael Bilu, não dá para contar com o Machado, não dá para contar com outros atletas que fazem parte desse elenco. O Cruzeiro vai montando esse quebra-cabeça de time com esse lado muito aguçado de uma disputa entre eles. Deixe-me já colocar o nosso comentarista na roda, Edu Panzi. Primeiro, boa noite, Panzi. Tudo bem, Álvaro? Um abraço para você, Panzieri, ouvinte TBB. Dê um abraço no seu pai por mim, tá bom? Sim. Aqui, ô Panzi, se você fosse o técnico do Cruzeiro, Larcamon, 3 zagueiros, mantém o que tinha, como estava, o que você faria? Álvaro, assim, é muito difícil falar do time do Larcamon sem conhecer o trabalho do Larcamon, né? A gente não conhece a fundo o trabalho do técnico do Cruzeiro, é uma novidade para todos nós, assim como é novidade para o elenco do Cruzeiro, né? Para o grupo de atletas, com a exceção do Lucas Romero e talvez por o Dineno, que foi adversário do Larcamon no futebol mexicano. O restante está conhecendo agora a característica do técnico, o jeito de trabalhar, o dia a dia e o que ele gosta, o que ele pensa de futebol. E o próprio Larcamon talvez não tenha uma ideia definida ainda por estar conhecendo o elenco, a característica de alguns jogadores, saber se pode contar com o Marlon como um terceiro zagueiro, se pode contar com o Marlon como um lateral, se o William pode fazer um zagueiro pela direita, apesar de ter o Zé Ivaldo, aí um pouco menos provável. Saber quem pode entregar mais como um primeiro volante, como que o Lucas Silva atuaria nessa posição, apesar de ter o Romero, e que eu acho que na cabeça do Larcamon vai ser esse jogador, o meio-campista mais próximo da linha de zagueiros, e do meio para frente, o grupo entendeu o Larcamon e o Larcamon entendeu o grupo. Ele vai jogar com pontas pelos lados ou vai ter por um dos lados um meia, que seria talvez o Matheus Pereira, um meia-direita, que faz a diagonal de fora para dentro. Então são várias interrogações para nós e que eu imagino que o Cruzeiro esteja trabalhando nesse início de temporada. E essa intensidade a qual se referiu o Emerson Panzieri, ela diz muito sobre isso, né? O jogador entrega tudo no treino porque o treinador está conhecendo agora. O treino é uma amostra do grupo para o técnico. É ali que ele vai tirar os jogadores para iniciarem como titulares no jogo treino, no primeiro jogo do Campeonato Estadual. Tem um ditado antigo que vale para isso. A primeira impressão é que fica. Exato. Então é a impressão que o jogador vai passar para o treinador que está chegando. E ele vai passar no treino. Ele vai olhar e falar, mas que lereia aquele ali para correr, viu? Nossa senhora, olha lá. O Larcamon, ele chegou conhecendo os atletas de jogos, que ele certamente assistiu, jogos do Cruzeiro da temporada passada. Mas o dia a dia, ele está conhecendo agora.
E a turma deve estar se matando nos treinos para mostrar para ele no dia a dia. No YouTube, para quem está acompanhando no YouTube, ô Panzi, as imagens são impressionantes do treinamento do Cruzeiro. É treinamento puxado mesmo. E a primeira semana praticamente, né, de treino, realmente a semana cheia. Enfim, é um longo ano e é nos treinos, pelo menos nesse início de trabalho, que os atletas vão mostrar para o Larcamon quem é quem. E o Larcamon mostrar para os atletas a maneira dele de trabalhar. E o torcedor do Cruzeiro tem que ter um pouquinho de paciência, né? Que eu sempre falo isso aqui. O futebol da vida real não é o PlayStation, né? Você precisa de tempo para trabalhar, para readquirir ritmo de jogo e, principalmente, ganhar entrosamento. Há mudanças no elenco do Cruzeiro, há mudança na comissão técnica e isso demanda tempo. Precisamos dar esse tempo. Ô Pansieri, as imagens que a gente acompanha no YouTube, que o ouvinte da Itatiaia também está acompanhando, é de um time treinando de forma feliz, treinamento puxado, muito puxado. O Romero passou ali puxando um peso ali, que eu vou te falar um negócio pra você. Tratou, né? Não, se é comigo, eu engastanhava no meio do caminho, hein? Falar que você não engastanhou. Você sabe o que é gastanhar, não? Garrava ali. Você nunca viu a rolimã engastanhada, meu filho? Não andou de carrinho de rolimã, não, né? Não. Quando entrava na areia na rolimã, engastanhava. Ele é da turma do videogame. Que não tira, né? Você não tira ela do lugar, você não tirava o carrinho do lugar. E eu dava uma engastanhada ali. Os caras correm numa tranquilidade assim, né? Pra quem tá acompanhando pelo YouTube aqui. Mas é impressionante. Mesmo sendo um treinamento, aí o Romero aí, a imagem dele no YouTube. Mesmo sendo um treinamento puxado, todas as imagens são de jogadores felizes e sorrindo. Isso, e é legal porque, para quem nos acompanha com imagem, né? Agora Itatiaia também no YouTube, e você pode se inscrever também no nosso Itatiaia Esporte, para ter toda essa informação também desse lado multimídia agora. Você vê que o treino, tudo que eu tô falando é o que dá para perceber. Realmente é um treino puxado, um treino com essa intensidade, que é uma característica. O Damião, é interessante, e aí, Panzi, e isso é informação. Os atletas, conversando com alguns atletas, me disseram que voltou a ter mais intensidade e um trabalho muito parecido com aquele que deu certo, que foi do Pesolano, com Paulo Autuori e Seabra. Porque o Paulo Autuori era o cara da conversa, né? O experiente, o experi, né? E o Seabra era o que cobrava, era o que dava essa dinâmica de treino, também com alguns profissionais do Sub-20, né? Com o Vinícius Rovares, que também é um auxiliar da casa. E eles voltaram a ter essa intensidade no fim do ano. E agora estão tendo com o Nicolas Carmon. Então, é interessante porque isso faz parte também da concepção de trabalho que tem aí o treinador para que as coisas deem certo. O Panzi tocou no assunto aí até de paciência, porque isso precisa encaixar, mas vamos ver o que vai ser esse jogo-treino de quinta-feira. Paciência acompanhou o torcedor do Cruzeiro na reta final do Campeonato Brasileiro, até porque tinha que ter paciência com a chegada do não chegada, né? Mas chegada para assumir o time do Autuori. O Cruzeiro tinha que ter paciência com o futebol que estava sendo apresentado, porque mais importante do que apresentar futebol na reta final era apresentar resultado. Então, ter paciência, eu acho que já tá no caminho do torcedor, né? Todo início de trabalho com muitas mudanças requer paciência, né? Paciência para entrosamento, para entendimento do grupo para com o técnico e vice-versa. E o torcedor do Cruzeiro sabe disso, né? Como eu falei agora há pouco, Álvaro, há mudanças no elenco, bastante mudanças, há mudanças no time titular e há mudança na comissão técnica. Então, são muitas as mudanças dentro e na beira do campo e que demandam tempo para o conhecimento mútuo lá dentro da Toca da Raposa 2. E esse período de pré-temporada e os primeiros jogos, tanto o treino quanto os primeiros jogos do campeonato estadual, eles vão servir para o Cruzeiro adquirir isso tudo, entrosamento, conjunto para o restante da temporada e para as competições que realmente importam. Mandar um abraço pro meu amigo Pedro Lourenço. Pedrinho falou aqui, gastanhou, só você mesmo, Damião. Faz tempo que não ouvi essa expressão. Da época do carrinho de rolimã, quando gastanhava a roda, entrava areia lá, dava um trabalho danado. O Panzi falou, você acha que o Panzi tem cara que andava de carrinho de rolimã, Damião? Já. Jogava bola na rua, não era de carrinho de rolimã. Bom. Que tinha notícia importante, hein, Panzi? Eu não esqueci não, Panzi. Não, eu sei que não. Olha só, Dineno teve o nome publicado no BID, então do lado legal, registro já feito na CBF e pode ser também um jogador, uma cara nova no Cruzeiro para essa partida contra o Vila Nova na quarta-feira, dia 24, essa estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Tudo certo com ele para que possa ser utilizado, então, o Juan Inácio Dineno, jogador que vem do futebol mexicano e também agradando muito nas atividades, né? Muita disposição. Outra informação para a gente trazer, na semana passada, Damião, eu falava desse empréstimo também, o Everton zagueiro,
Ele que chegou a ser titular do Cruzeiro, me recordo da oportunidade que ele teve primeira no time principal, foi em 2021, quando o Cruzeiro era comandado ainda por Felipe Conceição, e ele jogou aquele clássico contra o Atlético. O Cruzeiro venceu naquela ocasião por 1-0 o gol do Ayrton, depois fez mais alguns jogos pelo profissional do Cruzeiro, pelo principal do Cruzeiro, voltou para a base. O ano passado vivenciou muito mais a base, né? Foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, do Campeonato também Mineiro Sub-20, foi emprestado ao Atlético. A ideia é dar minutagem a esse jogador, que tem um potencial legal, zagueiro canhoto, e a ideia que eu falava na ocasião também, Damião, é que ele possa atuar o Campeonato Mineiro. Então vai para o Campeonato Mineiro, mas que ele possa atuar no Campeonato Brasileiro, da Série C. Atuar até o Campeonato Brasileiro da Série C, tem essa possibilidade. Por falar no Atlético, o jogo que aconteceria no Parque do Sabiá, em Uberlândia, foi para Sete Lagoas. Essa alteração é informada hoje pela Federação Mineira de Futebol, o jogo seria no Parque do Sabiá, então dia 27, alô torcedor do Cruzeiro, esse jogo não vai ser em BH por conta de uma punição do Cruzeiro ainda naquele clássico contra o Atlético, na partida ainda da fase classificatória do Campeonato Mineiro 23, né, do ano passado. Então esse jogo, o Cruzeiro tomou uma punição, teve multa e teve também essa perda de mando de campo. Não pode ser no Mineirão, vai ser disputado em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, às 4h30 da tarde. É um palco que o torcedor gosta, se identifica. No ano passado, o Cruzeiro fez um jogo lá, me lembro, contra o Cuiabá, jogou contra o Cuiabá lá, jogou contra o América também, mas no momento, vamos colocar, né, Damião, de itinerante, né, do Cruzeiro, que ele chegou a ter que jogar lá, jogou em outras praças. Essa não é uma questão por opção do Cruzeiro, é uma punição, então vai fazer esse jogo na Arena do Jacaré. Outra informação importante, hoje tem mesa redonda do Cruzeiro, estarei nessa lá do Guilherme Pio, do Emerson Romano, vamos trazer também o Thiago, lembra do atacante Thiago? Lembro. Que tá no Clube Bruges. Eu até falei lá hein? Eu até falei na redação que eu vejo... Na Bélgica? Eu vejo esse garoto, e aí é uma suposição, tá? Vocês que comentam mais. Eu vejo esse garoto daqui a pouco numa Premier League. Pelos números, pela força. É um jogador que tá fazendo um futebol legal na Europa. Se declarou aí, numa entrevista que fez pro Pio, amor ao Cruzeiro, falando dessa importância de como ele se sente identificado, de acompanhar os jogos do Cruzeiro ainda. Então tem um conteúdo bem legal hoje na mesa redonda e sorteio de prêmios. Eu falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. E o melhor é aquele bônus. R$300 com a Betfair, Damião. Tecnicamente, o que muda para o Cruzeiro? A mudança de local de partida, de Uberlândia para Sete Lagoas. Eu acho que o deslocamento, a logística. Porque Gramado, sinceramente, eu não vou falar nem de um nem de outro. Porque eu não sei como está o estado do Gramado, nem do Parque do Sabiá, quanto mais da Arena do Jacaré. A última vez que vimos do Parque do Sabiá um gramado alto, piso duro, e a última vez que vimos a Arena do Jacaré é muito ruim. Mas já tem muito tempo. Agora a logística... As gramas que são utilizadas nos campeonatos estaduais, e não é só em Minas Gerais, são bem diferentes das gramas dos grandes estádios do Brasil, onde se disputa a Série A do Campeonato Nacional. São muitos estádios municipais, né? Aí depende de prefeitura. Aquela grama esmeralda, tem uns que é aquela grama esmeralda ainda. Nem jardim você usa mais direito. Aí o piso eu não vou falar, não sei como estão, mas eu acho que é logística, Álvaro. O Cruzeiro não vai precisar pegar um avião, se quiser pode ir no mesmo dia do jogo, se for para Sete Lagoas, ou então sair daqui e fazer um treino, já dormir em Sete Lagoas e amanhecer na cidade do jogo e voltar logo após o jogo de ônibus, é muito perto. E a logística para o torcedor do Cruzeiro da capital poder se deslocar até Sete Lagoas para ver o Cruzeiro nesse início de temporada em 2024. A grande diferença mesmo é logística. Mais do Cruzeiro? Pra gente fechar, garoto Joseph tá jogando um fino da bola, vamos colocar assim, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e hoje apareceu no BID, né, no Boletim Informativo Diário da CBF, uma renovação de contrato com esse atleta até dezembro de 2025. Ô, Damião, começou como lado de campo, hoje está atuando mais por dentro, fazendo um jogo no meio campo mais por dentro, está indo muito bem, ele que já atuou também no time principal do Cruzeiro, então agora com esse contrato até dezembro de 2025, o garoto Joseph, que inclusive o Panzi também elogiou aqui mais cedo no Rádio Esportes.